Olá! Como é que vocês estão? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre as regiões do Brasil. O Brasil, como vocês já vêm estudando há algum tempo, é um país gigante, tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E por ser tão gigante, tão grande, por ter dimensões continentais, o Brasil ele é dividido. E por que ele é dividido? O Brasil ele é dividido para ter uma administração, uma organização melhor, para que as suas necessidades sejam vistas com mais clareza e para que essas necessidades, depois de serem vistas, possam ser resolvidas através de políticas públicas colocadas em práticas pelo governo. Mas e o que são políticas públicas? Políticas públicas são ações governamentais colocadas em práticas para atender às necessidades da sociedade. Por exemplo, educação, iluminação, saúde, são alguns tipos de políticas públicas. Políticas públicas essas, inclusive, que atualmente são de extrema necessidade para a sociedade, principalmente a área da saúde. Dando continuidade ao que nós estávamos conversando, então é preciso que a gente compreenda direitinho o que é regionalizar. O que é regionalizar? Dividir em partes semelhantes, mas não deixando de observar as diferenças. Quando você divide uma área em partes, você percebe que ao juntar essas partes, ela forma um todo. Vamos dar um exemplo bem prático. A maioria de nós moramos em casas, apartamentos. Um apartamento como esse aqui, por exemplo, que tem sala, que tem cozinha, que tem quartos, que tem banheiro, que tem área de serviços. Quando todos esses ambientes são juntos, quando eles são agrupados, eles formam uma moradia, um apartamento, uma casa. Então, cada parte desse todo tem a importância fundamental. Por exemplo, não poderíamos cozinhar no quarto, nem fazer as nossas necessidades na cozinha. Então, cada parte tem a sua importância. Isso acontece com o Brasil, quando ele é dividido em regiões, em partes. As regiões do Brasil, então, são partes de um todo. Essas partes de um todo têm características semelhantes, mas também têm algumas diferenças. E isso nós iremos observar ao longo do estudo e da aprendizagem de cada região que iremos fazer no decorrer do ano de 2020. Então, regionalizar significa dividir observando as semelhanças, mas sem deixar de levar em conta as diferenças. Vejamos, por que então que é importante regionalizar? Por que o Brasil precisou ser regionalizado, precisou ser dividido? Para que justamente todo o país pudesse ter sido estudado, analisado, observando as suas peculiaridades, para que o governo pudesse colocar em prática as políticas públicas. O governo de toda a história do Brasil, não só de hoje, mas de sempre. Então, a importância da regionalização vem a partir daí. O Brasil passou por várias transformações, várias mudanças, mas a divisão oficial do Brasil que perdura até hoje foi aquela definida na Constituição de 1988, quando ela determina que o Brasil, com seus mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, passa a ter 26 estados e um Distrito Federal, ou 27 unidades da federação, 27 UFs, aquela siglazinha que aparece às vezes nos nossos documentos. Qual a sua UF? O nosso SE Sergipe. As divisões são diversas. Hoje no Brasil nós contamos com 3 que são mais usáveis, que mais conhecemos, que mais usamos nas escolas. Uma delas é considerada oficial, que é a divisão do IBGE, assim conhecida. Aquela que divide o Brasil em 5 grandes regiões: Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Por que, professora, que essa divisão é oficial? Ela é oficial porque ela é usada pelo governo justamente para colocar em prática essas políticas públicas que eu estava falando para vocês.
Então, como eu estou falando para vocês, o Brasil é um país gigante, com dimensões continentais, de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e por conta dessa grande dimensão territorial, o Brasil foi dividido em regiões. Aqui vocês podem ver a divisão do IBGE, aquela que divide o Brasil em 5 grandes regiões. A região norte, essa aqui pintada de verde, a mais extensa do Brasil. A região nordeste, na qual nós vivemos, né, pintada aqui de azul. A região rosa, aqui pink, que é a região centro-oeste, é a segunda mais extensa. O nordeste é a terceira. Região sudeste, a de vermelho, que é a quarta mais extensa. E a região sul do Brasil. Então podemos perceber que o Brasil, que é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, ou 27 unidades da federação, por conta da sua grande extensão territorial, é dividido em áreas. Além da divisão do IBGE, que consideramos oficial, porque é a partir dela que o governo coloca em prática as políticas públicas, temos uma outra divisão, a de Pedro Pinchas, conhecida como os complexos regionais, aquela que divide o Brasil em 3 grandes regiões, em 3 grandes complexos. A região amazônica, Amazônia, aquela que tem como base a floresta amazônica e suas características. Essa inclui parte do Maranhão, parte do Mato Grosso e do Tocantins, dentro da região da Amazônia. A região Nordeste praticamente engloba quase toda a área do próprio Nordeste da divisão do IBGE, com exceção da porção oeste do Maranhão, que passa a pertencer à Amazônia, e da porção do extremo norte de Minas Gerais, que deixa de fazer parte do Sudeste e passa a fazer parte da região Nordeste, e o grande complexo Centro-Sul, que inclui toda a região Sul, a região Sudeste, com exceção do extremo norte de Minas Gerais, e a região Centro-Oeste, com exceção da parte aqui do Mato Grosso e do Tocantins, o pedacinho aqui que já fica também para cima, que passa a fazer parte da região Centro-Sul, aqui o Tocantins no extremo sul, e o Mato Grosso, que passa a fazer parte da região da Amazônia. A nossa terceira divisão regional, que eu quero mostrar para vocês aqui, é a divisão de Milton Santos e Maria Laura. É uma divisão conhecida como 4 Brasis. Por quê? Porque divide o Brasil em 4 grandes regiões. A região Amazônia é aquela que inclui, dos 7 estados da Amazônia, ela tira o Tocantins, como vocês podem perceber, e mantém o Tocantins na região centro-oeste. A região nordeste praticamente é a mesma região da região do IBGE, da divisão do IBGE. E o diferencial dessa divisão de Milton Santos e Maria Laura é justamente a região sudeste e sul, que ele junta, que ele aclopa. Por quê? Porque a base da divisão de Milton Santos é justamente as áreas com maior desenvolvimento industrial e tecnológico. Então ele junta essas 2 regiões e chama de região concentrada, onde há a maior concentração das atividades voltadas para as tecnologias. Com isso, a gente fecha essas três formas de dividir o Brasil. A divisão do IBGE, considerada oficial, a divisão de Pedro Pinchas, aquela que divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais, e a divisão de Milton Santos, que divide o Brasil em 4 grandes regiões. Oi, gente, acabamos de fazer uma introdução sobre a regionalização do Brasil, porque é importante a gente entender por que se deve regionalizar e para que se deve regionalizar. Não existe regionalização só no Brasil, tá? Existe regionalização também no mundo inteiro, em várias partes, no planeta Terra, nos outros países, mas no Brasil, que é o nosso foco principal, são algumas das principais regionalizações. No decorrer das próximas aulas, nós iremos aprofundar mais um pouco desse assunto, tá bom? Beijo, fiquem em paz, aguardo vocês muito em breve para dar aquele cheiro e aquele aperto bem gostoso, tá bom? Fiquem com Deus.